A paz do Senhor, queridos, boa tarde, na paz do Senhor Jesus, a todos os nossos ouvintes pelo aplicativo e aqui pelo Facebook agora, né? Você que acompanha as nossas lives aqui todas as segundas-feiras e está aí ansioso para ver quem é que está aqui comigo hoje, porque nós compartilhamos a nossa convidada agora, acho que depois do meio-dia, né? Então, Tatiane, paz do Senhor, querido, obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Que Deus esteja com vocês e que venha falar conosco essa tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu gostaria de pedir para você compartilhar essa live, para você chamar mais gente, né, para estar com a gente aqui e ouvindo os feitos do Senhor. Essa menina eu a conheci em 2018, né? Foi 2018? Foi 2018. Eu comecei a trabalhar num ambulatório médico como copeira e ela trabalhava lá. Então a gente fez uma amizade tão linda, né, Tatiana? Assim, foi Deus que construiu a nossa amizade. Então eu falo assim que nos momentos mais difíceis da minha vida, ela estava ali, de lá para cá, sempre segurando na minha mão, né? Sempre orando comigo, intercedendo por mim. E a gente compartilha, né, Tati, as bênçãos, né? A gente não é de ficar se vendo muito, né, Tati? Não tá sempre juntas, né? Mas a gente tem uma comunhão muito boa, graças a Deus. Ela é uma mulher de Deus e por isso que ela está aqui hoje comigo, né? Para falar. A gente está orando, né? Sempre uma pela outra, né? Pela família. Compartilhando as bênçãos. Exatamente. As dificuldades. Chorando, né? Isso. Oh, meu Deus, chora, né? Coisa linda você ter um amigo que você pode chorar, que você pode abrir o coração, né? Porque hoje tá difícil, né? Saber em quem confiar, em quem você pode falar. E você ter um amigo que você pode conversar com ela, abrir o seu coração e saber que ela vai levar para os pés do Senhor, isso é muito lindo, né? Eu não tenho muitas, mas graças a Deus eu tenho, né? E a Tati é uma delas, amém? Ô Tatiana, eu queria que você contasse para nós, assim, com quantos anos você se converteu? Como que você veio para o Senhor? Como que foi, assim... Você tinha desejo antes de estar nos pés do Senhor? Tinha uma sede dentro de você ou não? Foi por um sofrimento, alguma coisa assim? Na verdade, eu sentia um vazio muito grande no coração, que eu não sabia como preencher esse vazio. Eu estava passando uma fase da minha vida que não me faltava nada na época. Já tinha minhas filhas e eu era amigada nessa época e a minha vida estava bem, porém existia um vazio no meu coração que não sabia da onde que era, né? E eu comecei a conhecer alguns ministérios e eu comecei a perceber que quando eu estava na presença de Deus, eu me sentia feliz. Parecia que estava completo. Aquele vazio se completava quando eu estava na presença de Deus. Então Deus foi me mostrando que eu precisava estar na presença dele para poder preencher aquele vazio que eu sentia. E foi aí que eu comecei a ir cada vez mais na igreja e eu descobri que o que faltava na minha vida era Jesus. Gente, se tem... E é inexplicável, né, Tatiana? Porque por mais que você queira provar por A mais B, faça isso ou faça aquilo, não tem como. É você ir, não é? A pessoa se permitir, vai conhecer. Isso. Né? E aí vai encontrar, né? Porque ele falou, aquele que procura, ele acha. Sim. E você achou, né, Tati? Eu achei. Que tá o vazio foi preenchido. Você tinha insônia, Tati? Ou dormia bem? Dormia bem. Dormia, mas assim, a minha vida não completava. Parecia que estava faltando algo na minha vida. E realmente estava faltando algo mesmo, que era Jesus na minha vida. O essencial, né? O essencial. Na verdade, faltava tudo, né, Tati? Faltava tudo, né? E aí, Tati, você foi, e aí, quantos anos você tinha na época? E com a igreja, você foi conhecendo alguns ministérios, mas teve uma que você acabou ficando e se batizou ali, né? Sim, acho que eu tinha uns 28 anos mais ou menos, quando eu me vi assim nessa situação assim de ter que completar esse vazio que eu sentia. E aí eu comecei o meu ministério na Brasil para Cristo. Aí eu comecei a ir
Aí eu senti o desejo no coração de me batizar. Só que, porém, eu tinha algumas coisas do mundo, os carrapichos, né? Todo velho tem carrapicho. Tinha os carrapichos, né? Eu fumava. Bebia socialmente, né? Não era voltada para essa parte de bebida alcoólica, porém eu fumava. Eu era amigada na época com o pai da minha filha. E eu sabia que tinha alguns pontos que eu precisava acertar antes de me batizar e de me entregar completamente para a presença do Senhor. E eu parei de fumar assim do dia para a noite. Eu entrei num propósito comigo e com Deus e eu parei de fumar. Porém, a parte amorosa não era da vontade de Deus na minha vida. E aconteceu várias coisas. Deus tirou ele do meu caminho. Eu falo que foi Deus porque na época eu não entendi o trabalhar de Deus na minha vida. Porque nova convertida, não entendia nada das coisas de Deus, do trabalhar de Deus. Mas, porém, Deus sempre falando, na minha caminhada, Deus sempre usava alguém para falar comigo, ou Ele mesmo falava comigo, sempre foi assim. Deus nunca me deixou assim, desamparada, assim, pega de surpresa. Deus falava comigo que Ele não tinha tirado nada de mim, que eu não estava perdendo nada. Ao contrário, que Ele tinha tirado uma cruz das minhas costas. Então, amiga, assim, eu entendi nesse processo da minha vida que coisas que é de Deus na nossa vida vai permanecer. E coisas que não é de Deus, que não edificar, Ele vai tirar. Mesmo a gente sem entender, Ele tira. Eu me batizei e fui caminhando na presença de Deus. Deus preparou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é meu esposo, o Emerson. Eu esperei em Deus, né, pela vida dele. Ficou quanto tempo aí, Tati, nessa espera? Ai, ficou vários anos. Olha. Vários anos, amiga. Vários anos. Mas eu decidi esperar em Deus, porque eu não queria dar um passo errado mais na minha vida. E Deus preparou meu esposo, que é uma bênção na minha vida, meu companheiro. E passo provas, muitas provas, irmãos. Mas eu tenho Deus como meu guarda fiel, o meu guia, o meu escudo, Jesus na minha vida. Coisa linda. O sustento dele, né, Tatiana? É maravilhoso. Sim. E aí, então, depois você veio servindo a Deus. Ele serve a Deus também, né, Tati? Sim, obreiro da casa de Deus. Ele é líder dos varões da minha igreja. Olha, gente, que bênção. E as filhas, né, a família ali. É uma bênção. É muito lindo de ver o que Deus fez na vida da Tatiana, né? E Tati, depois, aí, quando que começou esse desejo, assim, de desenvolver... trabalhar para o Senhor no Ministério da Dança, porque ela faz parte do grupo da Chama de Fogo, né? O grupo de gestos Chama de Fogo. Isso. Foi um momento assim, inicialmente assim, foi uma bênção, porque eu congregava uma igreja e as irmãs do círculo de oração, na verdade, desse ministério, a gente preparou uma peça, um louvor, que era das 10 virgens na época, para apresentar no dia do congresso do Círculo de Oração, irmãs. Esse desejo de estar ministrando a dança, assim, não veio do meu coração, assim, eu não tinha essa vontade, assim, de estar ministrando o louvor através da dança. Porém, eu participava do Círculo de Oração e a gente decidimos que a gente ia fazer uma peça para o Senhor, e assim que começou o grupo de gestos Chama de Fogo. Porém, depois que a gente apresentou o louvor, né, de adoração a Deus, na dança, irmãos, foi um sobrenatural, assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida. A presença de Deus. Nos ensaios, a gente sentia muito a presença de Deus. E no dia da apresentação, foi uma bênção, irmão, mas foi pra mim, assim, e pras irmãs, foi uma coisa, assim, sobrenatural, assim, de Deus mesmo. Gloriosa. Uma coisa gloriosa, assim, fora do normal. Sabe aquelas situações que marcam a vida do crente? Essa foi uma situação que marcou a minha vida. E a irmã que ministrou, eu lembro que era uma irmã de Bauru, agora eu não lembro o nome dela. Porém, ela falou assim,
que depois daquele congresso, nunca mais a nossa vida espiritual ia ser a mesma. Nunca mais. Porque a presença aí, a gente ia sentir essa presença por muitos e muitos e muitos anos e cada vez mais. E desde esse dia, na minha vida, não foi diferente. Foi igual ela profetizou, assim foi na minha vida. Eu senti algo sobrenatural aquele dia e até hoje eu sinto essa presença na minha vida. E só de falar fica emocionada, né? Eu já até arrepiei aqui. Porque... É glorioso a presença de Deus. E a gente vê, quem não viu ainda, né? A gente vê quando elas se apresentam, é bem diferente. E tem sempre algo muito especial mesmo, né? Que é a presença de Deus. Porque Deus, quando Ele chama, Ele abençoa, Ele ajuda, Ele confirma. Tem um salmo que fala: confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Isso. E vocês foram fazer e Ele já deu confirmação ali, né? Confirmou ali na hora daquele momento em que a gente estava apresentando ao Senhor. E depois na palavra, tudo veio a confirmação. Porém, a gente passou por a gente passou por 3 anos, irmãos, de muita perseguição por conta disso. Muita perseguição mesmo. Fui provada. Assim, eu falo, fui provada no fogo. Por isso que eu acho que Deus deu mão e chama de fogo. Porque eu realmente fui provada no fogo, irmãos. Foi um levante muito grande que nós, as irmãs que fez parte desse ministério, desse louvor, dessa apresentação, nós passamos por muitas provações, muita dificuldade. Um levante do adversário mesmo. Porém, a gente estava alicerçada na palavra, porque quando nós quis continuar com aquele grupo, não foi da nossa vontade. A gente buscou a Deus, porque a gente sentiu a presença dele e sabia que tinha algo a mais que ele queria. Nós buscamos a palavra, Deus confirmou através da palavra que ele queria que aquele grupo fosse para frente, que não era só aquele momento. Mas sabe, amiga, eu lembro, gente, dela me contando algumas coisas que ela enfrentou, porque a gente trabalhava junto, né, Tatiana? Sim. E o horário de almoço da Tatiana, que a gente ficava batendo papo no trabalho, tá, gente? Vamos explicar aqui, né? O horário de almoço dela era o horário que eu lavava a copa. Então tinha meia hora, né, para tirar tudo, lavar e deixar aquilo limpo. Porque tinha os horários de almoço do pessoal. E a Tatiana fazia o horário de almoço justamente no horário que era o horário que eu estava lavando. Então ela já tinha almoçado, estava esperando dar o horário dela, então ela ficava ali comigo conversando. E ali ninguém ia lá na hora de lavar, né? Não. O povo acho que tinha medo, acho que eu era muito brava, né, Tati? E ninguém ia lá. Não, porque também nem podia tomar um café, comer uma bolacha, nada, porque eu estava lavando, né? Não tinha como. Então ficava eu e ela ali, a gente conversava. E eu lembro, amados, da prova que essa menina passou. Mas ela contava cada coisa para Jesus. Mas é muito, como ela mesma sempre fala para mim, mas é Deus purinho, amiga. Era Deus purinho mesmo ali, sustentando. Porque os levante cada coisa do inimigo e da carne também, né? Porque às vezes a Sim. pessoa dá lugar, né, para o inimigo usar a vida dela, né? E vence perseguição. Sim. E vocês perseveraram, né? Perseveramos. Porém, a obra desse grupo Chama de Fogo não foi concretizada nessa igreja, nesse ministério que eu estava naquele momento, mas se cumpriu em outra igreja, que meu pastor deu oportunidade, ele enxergou o chamado. Ele enxergou o chamado e ele deu a oportunidade da gente estar adorando o nome do Senhor Jesus através da dança, que é o meu pastor, Fernando Rocha, que é uma bênção de Deus na minha vida, na vida da minha família. E o Chama de Fogo, através, né, da vida do pastor, que permitiu, né, que a gente cumprisse o ídolo do Senhor. Cumprisse. E tem a Maria Emília. A Maria Emília já fazia parte também desse antigo grupo. E Deus colocou aí de virgens também para estar integrando com a gente nesse grupo e fazendo a obra do Senhor Jesus. E esse grupo Chama de Fogo, eu sempre falo assim com Deus. E é assim que tem sido. Ele não é só um grupo de dança e adoração. Ele é um grupo assim que através das nossas vidas, Deus tem falado com pessoas. É verdade. E pessoas vêm e falam pra gente que Deus usou nossas vidas para falar com elas. E é isso que é importante, irmãos, fazer a vontade de Deus e não a nossa, né? Hoje,
eu congrego na comunidade cristã Refúgio da Fé e com o meu pastor Fernando Rocha. E tem sido bênção na minha vida, no meu ministério e na vida da minha família. Amém, Tati. Então, assim, para conseguir agenda com elas é bem difícil, né? Quando nós fizemos o aniversário da Tarde da Bênção, eu acho que eu falei mais de 2 meses antes, né? Que foi agora em junho. Eu acho que em março eu falei com as meninas para conseguir agenda. Porque também, né, Tati, vocês são mulheres casadas, mãe de família, as 3, né? Sim. E aí tem todo um tempo que você tem que ter com a sua família. E aí, então elas têm uma agenda, não fazem agenda a semana inteira, né, Tati? Tem os dias certinho que vocês escolhem para estar servindo a Deus, né? Então, graças a Deus por isso, e a gente vê que elas são usadas por Deus, é um ministério mesmo assim de bênção, né? A gente vê que as pessoas são tocadas e são até curadas enquanto elas ministram a dança, porque não é só ir lá levantar o braço e abaixar no chão e levantar, não. É um ministério, gente, é muito sério, né, Tati? Sim. É muito sério. Quando Deus derramou aquela presença na primeira vez, você já entendeu que o negócio era sério, né? Sim, eu entendi que Deus tinha algo a mais com a minha vida através daquele ministério. Na verdade, o meu querer era fazer, apresentar aquele louvor a Deus e pronto, acabou o congresso, acabou. Mas Deus queria algo, né? Então não é o querer dele, não é o nosso querer, é o querer dele, a vontade dele que prevalece. E tanto foi que a vontade de Deus que o homem se levantou, o inimigo se levantou, mas o que prevaleceu sobre a minha vida e sobre esse grupo foi a vontade de Deus. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Né? E Isaías 54, vamos ler aqui, né? Eu quero deixar, porque ela falando isso do que... E vem os levantes, e as pessoas às vezes elas desistem. Então, irmãos, quando você começa algo, eu sempre falo que você tem que saber que você pode ser perseguido, mas você não pode desistir, né? Você tem que ser continuista e ir até o fim para poder receber a vitória, né? Lá no Isaías 54, vamos ver aqui. No último versículo, ele encerra assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Prosperou, Tati, na sua vida? Não prosperou. Não é? E toda língua que se levantar contra ti, e teve tanta língua que levantou, né? Sim. Cada coisa absurda que falaram, sim, né? Em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, quando você tem essa palavra dentro de você, você sabe que isso aqui é verdade, né? Que não é palavra de homem, você vai até o fim, não está nem aí, porque sim, fala, porque faz, e vamos. Não foi lá naquele ministério, aí Deus abriu essa porta, né? E deslanchou o ministério, né? Sim. Foi uma bênção. É Deus que faz as nossas agendas hoje, amiga. É Deus que faz. Que coisa linda. Gente, Tati, eu queria que você contasse. Depois teve as filhas e teve uma netinha. Eu lembro que a gente orou bastante para essa netinha. Conta um pouquinho da Maitezinha. Sim. Irmãos, olha, igual eu falei para a Anice, eu acho que foi o momento da minha vida que eu mais sofri, mas também foi o momento que eu mais orei. Por isso que a gente sempre vem ministrando assim, que no deserto, o crente passa pelo deserto para ter crescimento, e a gente aprende muito nas dificuldades, e é verdade. A minha filha, a Thalita, tinha 15 anos quando ela engravidou da minha neta. Foi um momento muito difícil também. Porém, foi tudo plano de Deus na vida dela, porque ela estava numa vida de mundana, né, de perdição mesmo, e Deus permitiu essa gravidez, irmãos, para ela sair desse mundo. A minha filha não tinha perspectiva nenhuma, assim, de vida, sabe? Eu olhava para ela assim... Não estudava? Não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de trabalhar. Ela não tinha vontade de fazer nada da vida. E só do mundo, né? O mundo queria. Porém, eu sempre orando a Deus, sempre pedindo para Deus tirar ela daquela vida, daquele mundo. Porque eu não dormia, irmãos. Um filho sai de casa e não tem hora para voltar, você não sabe
aonde tá, o que tá fazendo, a gente não dorme. Novinha ainda, 15 anos. Novinha, 15 anos. Então, eu orando a Deus, umas 2 semanas antes da Thalita falar que estava grávida, Deus usou um irmão numa rádio lá de São Paulo, que é o apóstolo Rodrigo Salgado, que eu sempre acompanho, e ele falou, louvou aquele louvor, Thalita Cume, e a minha filha chama Thalita, e Deus falou que não ia continuar aquela situação do jeito que estava. Então, o que aconteceu? Umas 2 semanas depois veio a gravidez da Thalita, da Maitê. Então, assim, assustei. Minha filha de 15 anos grávida, assustei. Porém, eu sabia que era o agir de Deus sobre a vida dela. Ele não pega desprevenido. Então, eu descansei no Senhor. Eu falei assim, vai ser bênção na vida da minha filha, vai ser bênção na vida da minha família. A Maitezinha nasceu. Quando a Maitê estava com 3 meses de vida, ela vinha passando assim, ela sentia muita falta de ar, assim, afundava embaixo das costelinhas dela e não era normal aquilo. Minha filha levou ela no pronto-socorro, fizeram um raio-x dos pulmões para saber se não tinha uma pneumonia, alguma coisa, e no raio-x deu que o coraçãozinho dela estava aumentado. Aí o médico já internou para poder investigar, passar com o cardiologista, e aonde descobriu. Era bem miudinha, né, Tati? 3 meses. 3 meses. Ai, meu Deus. Aí descobriram que a Maitê, ela tinha um problema muito sério no coração. Não é sopro que fala, porque na verdade o coração tem 4 divisórias e uma não tinha. Então era um problema muito sério. Nem na escuta eles ouviam. Ele só apareceu no dia que fez o ecocardiograma. E ela precisava fazer cirurgia o mais rápido possível. E aquilo foi assim uma coisa muito terrível assim no meio da minha família, porque um bebezinho tão frágil, pequenininho. E ela era miúda. Era pequenininha, não engordava muito. Não engordava já por conta do problema cardíaco. Era uma criança bem miudinha mesmo. E o médico falou que a cirurgia tinha que ser o mais rápido possível. Quando foi no dia da consulta com o médico, que era o especialista, ele foi muito claro com a gente. Falou que a Maitê ia fazer uma cirurgia de peito aberto, ia ter que... O sangue ia circular por uma máquina, ia tirar o sangue do coração, ia parar o coração da minha neta. Para poder realizar a cirurgia. E que ela podia sobreviver, tinha grande chance, mas ela também podia ficar na mesa. Foi essas palavras que o médico falou, irmãos. Foi um momento muito difícil para mim, muito difícil para mim. Para minha família toda. Foi muito difícil, foi um momento muito difícil. E eu lembro que eu fui no monte, porque quando eu preciso falar com Deus, eu desço no monte mesmo, e eu sei que é lá que ele fala comigo no particular, e eu não tenho dúvida quando ele fala comigo, porque eu sei que é o meu Senhor que está falando comigo. Então, eu busquei no monte, e Deus me deu um louvor que falava assim, que é da harpa, né? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Irmãos, aquele louvor... 84 da harpa cristã. 84. Aquele louvor assim... acalmou meu coração, porque Deus falou assim comigo, né? Não perturbeis o coração, porque eu sou fiel. Só que tem a parte que entra na cova, né, irmãos, desse louvor. E na hora que falou, nesse louvor, quando fala, eu entro na cova, né? Eu estou com Daniel. Eu sabia que a minha neta ia passar pela cirurgia. E eu estava ali naquele monte, aquele dia, pedindo ao Senhor que não permitisse ela passar pela cirurgia. Porque eu creio que se Deus quisesse, Ele livrava a minha neta da cova. E se Deus quisesse, Ele curava. E eu estava pedindo por isso, mas Ele falou para mim que não. Que ela ia entrar na cova. Mas Ele ia curar. Mas Ele ia curar. Oh, glória! E como eu sou carne, irmãos. Eu não posso ser hipócrita e falar que durante esse tempo Deus falou para eu não perturbar. Porém, eu perturbei o coração. Porque eu sou carne, eu sou falha. E diante de tantas coisas que um fala, outro fala, a gente fica temerosa, né? A gente crê na palavra do Senhor, mas pela carne a gente fica temerosa, né? Foi assim que aconteceu na minha vida.
E Deus aí falou de novo, um dia que eu fui ministrar o louvor com chama de fogo, Deus usou a vida de uma irmã, pela misericórdia de Deus, Deus falou de novo comigo. Ele falou assim: você tem orado por uma criança, não temas, porque você vai ver ela correr no meio da sua família. Oh, glória! Nesse dia, irmãos, olha, Deus, aquele dia eu não estava bem, e Deus me carregou no colo aquele dia. E ele falou assim que ele estava permitindo que acontecesse aquilo, porque eu ia a muitos lugares contar o testemunho da minha neta. Aleluia! E eu não ia contar o testemunho de outras pessoas, eu ia contar o meu testemunho. Oh, meu Deus! E hoje eu tô aqui, né? E a menininha nessa rádio, contando o testemunho assim como o Senhor falou que ia fazer. E hoje eu digo, minha neta entrou na cirurgia, peito aberto, sofreu na UTI, dor, foi difícil, mas Deus entrou na cova com ela e deu vitória. E hoje a minha neta tem 2 aninhos de idade. Celebraram a vida com ela agora esse final de semana? Sim, dia 1º de julho ela fez 2 aninhos. E já ela tem passado em retornos e os médicos falam que a Maitê não tem mais nada, que ela tá perfeita, porque Deus é um Deus de obras completas, irmãos. Amém. Amém. Oh, glória. Eu louvo a Deus pela vida da minha neta. Eu sempre falo, no dia que eu compartilhei no store com a fotinha dela, eu falei, eu louvo a Deus pela sua vida, e é dessa maneira. Mas que Deus coisa é linda. Olha, livrou. Então assim, né, Tatiana, o que a gente tira de lição é que às vezes Deus não livra a gente naquele momento difícil, né? Você não estava querendo que ela entrasse, né? Não. Mas ele já veio falando para você, ele falou, ela vai, Sim. mas eu entro lá com ela, né? E Daniel foi a mesma coisa lá na Bíblia, né? Deus não o livrou da cova dos leões, né? Sim. Foi feito um decreto lá, vocês conhecem a história do Daniel, e o rei assinou, e o rei amava Daniel. Ele tinha amor pelo Daniel, né? Sim. Mas ele assinou, fizeram uma contenda mesmo, e prepararam todo um levante contra a vida dele, e fizeram com que o rei assinasse que durante aquele tempo não poderia adorar outro Deus, e o Daniel orava 3 vezes por dia ainda para a banda de Jerusalém. E ele mudou por causa da prova, do decreto do rei? Ele não mudou, ele continuou dobrando os seus joelhos. E eu tenho para mim, Tati, porque o povo escutava a oração dele, porque como é que sabia? Sim. Né? Ele ia para a janela, para a banda de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia. Ele estava lá no cativeiro, né? E Deus ouviu o clamor dele, e aí ele vai, é lançado na cova dos leões. E aí o rei não come a noite inteira, o rei jejua, o rei fala, não quero música, não quero nada. Ele entristeceu, porque quando ele viu que ele assinou um decreto e mandou um amado, um querido dele para aquela cova, né? E depois ele volta, e a gente lê lá na Bíblia que ele chega lá perto da cova dos leões e grita, né? Daniel, dar-se o fato de que o teu Deus, a quem tu serves, continuamente te livraria da boca dos leões? E ele responde, vive, ó rei, meu senhor. Isso. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. Oh, glória! Glória a Deus. Então, gente, às vezes ele não livra a gente naquela situação. A gente não quer passar, né? Mas ele entra com a gente. Vai lá. Sim. Coloca lá. Até vou pedir. É você agora, Tiago, que vai ficar aqui? Até o Pedro voltar. Até o Pedro voltar? Eu vou pedir aqui o louvor Daniel, da Mara Lima. A hora que deixar anotado aqui, esse aqui e o 84 da harpa, a hora que o Pedro chegar, daí ele baixa aí, depois toca na sequência, a hora que a gente terminar essa live aqui. Então é isso, gente. Então Deus não livra. Nessa prova que ele vai forjando a gente, né, Tati? Você vai ficando mais forte. Sim. Não é verdade? Mais confiante. E se vem uma outra tribulação, você já vai falar, né? Isso aqui o Senhor está comigo, estava comigo lá atrás, sim, né? Não existe limitação, né? Hoje eu ouvi uma mãe que testemunhando, conversando comigo de manhã, e ela falando que ela foi orar pela filha, pelo genro, e ela foi orar e ela começou a falar. E eu me alegrei tanto de escutar, ela falou assim, Senhor, lembra que o Senhor fez isso, fez aquilo, aquele outro e tal. E ela foi lembrando Deus dos feitos dele.
sabe, na oração dela, eu falei, mas olha só que coisa. Ô Senhor, lembra dos teus feitos, faz de novo, que nem Abacuque, né? Orou assim, faz de novo nos nossos tempos, nós temos visto, ouvido falar dos teus feitos lá no tempo antigo, faz de novo agora, Senhor. Então, quando a gente passa por isso, né, Tatiana, que você passou e obtém a vitória do Senhor, quando você enfrenta uma nova prova, você já sabe, né? Faz de novo, Senhor. Sim. Né? Que Deus te livre de passar por isso de novo, meu amigo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não vou passar não. Mas Deus sempre permanece fiel. Sempre fiel. E aí, olha, sua filha mandou aqui na live, ela pôs assim, ó. É a Tainá? É a Tainá. Deus livrou a nossa TT, graças a Deus, né? E ela é uma belezinha, menininha, né? Espertinha, ela é inteligente, graças a Deus, né? Olha isso, gente. Então, quando a gente começa a ter essa experiência maior com Deus, assim, a nossa fé ela vai sendo acrescentada e a nossa comunhão com Ele vai estreitando também, né, Tati? Sim. Você vai ficando mais... e fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Não é? Sim. Você fica sensível, porque às vezes a pessoa pergunta, mas como é que você sabe que foi Deus que falou? Gente, caminha com Ele. Só caminha com Ele que você vai descobrir. A gente aprende a ouvir a voz de Deus, né? Aprende. E saber que é Deus. Saber que que é falando. Deus, ter discernimento. Sim. Né? A gente vinha falando de voz e eu contei aqui segunda-feira passada que eu tive na programação com o Bruno e o Reinaldo, à noite, no Conectados em Deus. Na segunda, né, eu vim à tarde, fiz a programação, voltei de noite com o Bruno de novo. Que eu, há Gente, eu acho que uns 3, 4 meses antes do falecimento do meu amado esposo, Deus me deu um sonho. Então, quando eu acordei, eu sabia que era Deus que tinha falado comigo. Porque às vezes você sonha, barriga cheia, tá cansado, né? Trabalhou muito, mas a gente acorda e você sabe, não é, Tatiana? Você sabe se foi simplesmente um sonho ou se foi Deus falando com você, né? Então, e naquele dia eu sonhei, tive aquele sonho, eu tive certeza, e eu vim ouvindo muito, como eu falei para ela aqui, aquele hino da Sara Farias, né? Se eu não te ouvir, eu preciso calar todas as vozes, menos a sua, né? Sim. Então eu vim ouvindo demais, eu chegava aqui, era o primeiro hino, né, Pedro? O Pedro enjoou, tanta segunda-feira, enjoou, Pedro? E aí ele colocava para mim, aqui, toda segunda, eu preciso calar todas as vozes, então a gente... E aí eu vi o porquê, depois quando eu passei por aquilo, eu entendi o sonho que eu tinha tido e essa voz que eu precisava calar todas, e eu ouvi a voz do meu Pai Celeste, para eu aguentar passar, para eu suportar, porque é uma dor que arrebata a nossa alma, que arrebata nosso coração, mas gente, o nosso coração é do Senhor. O primeiro aqui dentro, eu amei muito meu esposo, muito, a vida inteira, mas antes dele, o primeiro lugar no meu coração é do Senhor Jesus, e é por isso que a gente está passando por esse momento, né? Eu, meu filho, ele está nos dando suporte para a gente passar por esse momento, porque ele é o primeiro na nossa vida. Porque se você coloca outra coisa no lugar de Deus, vira idolatria, não é? Se coloca o filho, o marido, um relacionamento, sei lá, qualquer, vira idolatria. Então a gente tem que deixar o Senhor, porque nessas horas de dor mesmo, faz muita diferença ouvir a voz do Senhor. E a gente aprende no caminhar, né, Tati? Sim. A ouvir a voz do Senhor. E hoje, Tatiane, você trabalha como diaconisa na igreja, né? Isso. Sou diaconisa, serva do Senhor. Faço a obra de Deus, né? Ora, conforme a vontade dele. Isso, ora. E o grupo. Faço a obra do Senhor através do grupo, né? Chama de fogo. E vai servir. Estou trabalhando, estou fazendo a vontade de Deus. E servir a Deus não é apenas lá no púlpito com o microfone, ou dançando, né, Tati? É uma vida de submissão a Ele, né? Você se sujeita a Ele. Sim. É uma vida inteira, né? Porque você vê, ela passou em casa para me pegar agora, porque a gente mora lá no... Eu costumo falar que é o fim do mundo, né? Para quem não conhece Botucatu, a gente mora em um subdistrito de Botucatu, então ele é fora da cidade, é perto da Unesp. Então ela passou para me pegar e a gente veio conversando e falando dessas coisas, de ouvir a voz do Senhor, né?
entender a obra do Senhor. Então, quanta coisa a gente veio conversando ali, a gente vê que é a vida. A nossa vida é o Senhor, é viver para Deus, não tem outra coisa. Ou outra conversa, né? Tudo na nossa vida é Ele, né? Envolve Tudo, né? Tudo. Tudo Desde envolve. o nosso acordar, o nosso adormecer, tudo é mão de Deus, né? É Tudo é a mão de permissão de Deus. Deus, É o é o cuidado de sustento. Deus nas nossas vidas. É o sustento de Deus, né? Um abraço para a irmã Sueli, também chegou aqui na live agora, né? Ela pôs aqui: o Senhor Jesus precisa estar em primeiro lugar no nosso coração e na nossa mente. É o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, todo o vosso entendimento, toda a vossa alma, né? Então, quando você cumpre isso aí, glória a Deus. E hoje eu estava tomando café da manhã e esse versículo veio na minha mente. Eu falei: como que eu vou amar o Senhor com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento? E aí eu até chorei ali com a minha xícara de café de manhã, sabe? Por quê? Porque o Senhor, aí o Senhor falou comigo, Ele ministrou no meu coração. Eu tenho um desejo de cumprir esse mandamento, né? Então eu luto para chegar lá, para que Ele tome todo o meu coração, todo o meu entendimento, toda a minha alma, porque é dele, eu já entreguei para Ele. E se em algum momento eu quero tomar as rédeas, eu já falo: ai, Senhor, não vai prestar, né? Vai prestar? Se a gente mesmo Tomar a frente, não, né? não dá certo. Não dá gente. certo, né? Então que Ele seja o primeiro, e vamos orar e buscar e perseguir essa grande verdade, né? E buscar essa verdade para a nossa vida, que é estar mesmo com o coração totalmente voltado, a mente e o entendimento para Ele. Aí não sobra lugar para ansiedade, né, Tati? Porque Ele vai tomando, né? Ele vai cuidando. Sim, a gente vai se enchendo dele e Ele vai tomando frente de tudo. Amém. Não é? Amém. Glória a Deus. Algum outro testemunho, Tatiana, de cura ou de libertação da sua família, dos demais, assim, que você queira deixar? A minha filha Tayara, ela teve um grande livramento de Deus também. Deu alterado um exame dela de Papa Nicolau. E a princípio ela guardou para ela, porém depois ela se abriu, falou para mim o que estava acontecendo. Orei a Deus, oramos muito a Deus, né amiga? Oramos muito a Deus. E quando ela refez os exames, não deu nada, para a glória de Deus. Eu creio que Deus entrou. Pôs a mão, porque se tinha dado alterado, tinha dado alterado. E no segundo exame que fez, não deu nada, fez ultrassom, não deu mais nada. Então, é um grande livramento de Deus na vida da Tayara. E há uns meses atrás também a Thalita, o esposo dela, o Tony, também teve um grande acidente, teve um acidente de moto. Nós oramos, as irmãs aí do grupo da Tarde da Bênção sabem o quanto que nós oramos para esse menino, que ele quebrou as duas pernas, né, Tati? Quebrou os dois braços e a perna. Os dois braços e a perna. Isso. Foi. E nesse acidente, a Thalita estava junto. Ela não teve um arranhão, irmãos, a minha filha, nesse acidente. Foi tão grave. O esposo dela quebrou os dois braços e a perna, e a minha filha não teve um arranhão. Só caiu, assim, né, na hora que caiu, ela caiu de bunda no chão, assim, ficou um pouco de dor nas costas, né? Porém, assim, Deus livrou a vida da minha filha e a vida do meu genro também. Eu glorifico a Deus porque livrou a vida do meu genro também, da morte, porque era para morrer com os dois. Porém, a mão do Senhor esteve ali para livrar a vida deles. Então, eu tenho muitos testemunhos assim na presença do Senhor. Muitos. Livramento, de cura, de livramento. Uma coisa que você falou no começo do testemunho, Tati, é que você fumava. E como que você conseguiu deixar o vício? Porque eu queria Deus na minha vida. E eu sabia que para eu ter Deus na minha vida e querer me batizar conforme porque eu sempre, assim, desde o começo eu sempre quis, eu não sou santa, né? Porém eu busco a santidade. E eu sabia que cigarro não fazia parte das coisas de Deus. E eu assim, orei a Deus, eu falei: Senhor, me ajuda, me dê forças para eu me libertar desse mal. E assim, eu entrei no propósito com Deus, amiga, e foi do dia para noite. Um dia eu decidi e no outro eu parei. E a vontade quando sentiu o cheiro? Sim, eu fiquei quase 1 ano sentindo vontade de fumar. Assim, as primeiras semanas, assim, bem insuportáveis. Aí
alguns meses, assim, bem ruim mesmo. Assim, até um ano eu lembro, assim, que eu ainda sentia vontade de fumar. Mas, assim, porque Deus estava me dando forças, eu não coloquei mais cigarro na minha boca. Já faz muitos anos já. Nossa, eu nem sei quantos anos mais faz. Meu Deus, muitos anos mesmo, assim, e nunca mais, graças a Deus, né? Porque não é nós que somos fortes, né? Não, é ele que é. Então... O meu esposo, quando parou, ele ia de carona com o irmão dele trabalhar, de pedreiros, né? Morava no mesmo lugar, então ia junto. E ele falou que ele ficou um ano também sentindo vontade. Ele estava lá na sala, a pessoa passava lá na rua com o cigarro, ele sentiu o cheiro, e o irmão dele fumava do lado dele. Acendia o cigarro do lado dele. Ele falou, para mim pegar e voltar, é rapidinho. Ele falou, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer eu vou voltar de novo. E ele conseguiu também, pela misericórdia de Deus. Ele falava que é Deus, porque se Deus não ajudar, não consegue mesmo, é muito difícil. E outro milagre, né, Tati? Que vida é essa cheia de milagres aí, né? Sim. Desde quando começou até agora. É uma trajetória de milagres de Deus. É de valor em valor, de vitória em vitória. Tem a minha filha Tainá também, que, assim, a Tainá na adolescência me deu muito trabalho. E eu acredito que tem muitas mães, às vezes, que estão ouvindo a live hoje, que esteja passando por essa situação, né? De filha adolescente, que dá trabalho. Minha filha dava muito trabalho, a Tainá. Ela era possuída por demônios, né? Quando eu levava a Tainá na igreja, ela passava muito mal. O inimigo lutou muito pela alma da minha filha. Porém, eu perseverando sempre em oração, de busca de libertação pela vida da minha filha. E Deus preparou uma pessoa para a vida dela. Tainá está casada hoje. Vai na igreja, de vez em quando, não está firme na presença de Deus. Porém, Deus libertou minha filha. Graças a Deus. Então, eu tenho testemunho de libertação na vida da Tainá. Na vida da Thalita também, que Deus entrou com libertação na vida delas. Eu tenho muito testemunho, muitos mesmo, na presença de Deus, graças a Deus. A gente ser serva do Senhor, às vezes a gente pensa, às vezes as pessoas podem pensar assim, não vai passar por provação, não vai passar por dificuldade. Passa, irmãos, passa. Passa, o Senhor Jesus Vamos ser falou, sinceros, né? Ele falou assim, no mundo vós tereis aflições. Vocês vão ter, é uma certeza que Jesus deu. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Né? Com Ele junto com a gente na caminhada, o fardo é leve e a vitória é certa. Amém. Senhor Jesus. Tá contando, nós começamos aqui lendo o Salmo 103, e no verso 2 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Né? Quando eu convidei, eu falei, vai lá para contar os feitos do Senhor na sua vida, os milagres, né? E ela está se lembrando dos benefícios aqui, né, Tati? Quantos benefícios o Senhor tem feito, meu Deus do céu. Glória a Deus, né? Deixa eu ver a hora aqui. Que horas são, meninos? 4 e 8. Vamos lá, então. Tatiane, tem um versículo. Antes de você ler, eu gostaria que se você tivesse algo para falar assim para Deus hoje, diante de tudo isso, o que você falaria agora? Eu só tenho a agradecer a Deus, Amélia, por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família. Em tudo, eu vejo a mão do Senhor na minha vida e no meio da minha família. Em tudo, os mínimos detalhes. Até de uma porta, que uma vez eu queria uma porta para colocar na minha cozinha. E eu não tinha condições, porque é muito caro essas portas de vidro, pois Deus preparou. Então, assim, mínimos detalhes, irmãos. De coisas pequenas a coisas grandiosíssimas, Deus tem feito na minha vida. Tudo eu vejo a mão do Senhor. Maravilhoso. Deixa um versículo, uma palavra, alguma coisa para nós, Tati, aqui. Que a hora está indo embora e tem muita coisa para falar, né? Muita bênção. Atos 27, a partir do 20 até o 25. E não aparecendo havia há muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos ademoesto
a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Amém. Eles estavam numa tempestade terrível. Deus fala que era uma tempestade grande. É verdade. Não fala que é uma tempestade pequena. Então, nesse momento em que eles passavam por essa tempestade terrível, Deus usou a vida de Paulo para falar com eles, para eles ter bom ânimo. Olha só para você ver. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente passa por tempestades, momentos difíceis, de dor. E Deus ainda nessa tempestade que nós passamos, nesse momento difícil, Ele ainda usa nossas vidas para animar o nosso próximo. Meu Deus. Para trazer uma palavra de conforto, de ânimo. É verdade, Tati. E Paulo, ele se fez diferente aqui no meio dessa situação. Ele mesmo passando por essa situação, ele estava na mesma situação que os integrantes desse navio. Ele estava passando pela tempestade, pelo medo também, eu acredito que estava com medo, porque uma tempestade grandiosíssima, estava com medo. Mas ele se fez diferente. Ele teve verdade. Posicionamento diferente diante verdade. dessa luta, dessa tempestade. Assim, tem que ser nas nossas vidas. Nós temos que nos posicionar diante das lutas, das tempestades que se levantam contra nossas vidas. Ele se posicionou, Paulo. E ele animou. E ele falou com Deus. E Deus falou que ele ia enviar o anjo, que ia livrar a vida dele. Amém. E também quem estava em volta. Porque a bênção de Deus, ele não alcança só nós. É verdade. Ele alcança quem está ao nosso derredor. É verdade. O livramento chegou na vida de Paulo, como também dos integrantes daquele navio. Ele se posicionou como servo de Deus. Creu, teve fé. E Deus esteve com ele, deu o livramento para ele e para quem estava com ele. Então a gente, diante da tempestade, das nossas dores, dificuldades, nós temos que nos posicionar como crentes. Porque não é sobre o que nós somos, e sim sobre quem ele é. E em Isaías 43, eu sempre falo desse versículo porque ele vem acompanhando a minha trajetória. Que é 43:13 que fala. Né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nada pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, irmãos? Fica com essa palavra de Deus na sua vida. Sabe? Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. E essa situação do Paulo aí, né, Tati, você vê que quem sabia nadar ia nadando, e quem não sabia foi pegando uns pedaços de tábua do navio e se salvou todos eles. Lê lá para você ver o capítulo. Sim. Né? E se salvou, e ninguém se perdeu conforme o Senhor tinha dito, tinha falado ali, né? E aqui, você vê, e o Paulo depois, e ele chega lá, ele vai servir, né, Tati? Ele vai servir, ele pega e vai fazer uma fogueira, porque tá todo mundo com frio. Sim. Né, tudo molhado ali, ele vai fazer uma fogueira ali, servindo, onde vem aquela víbora que tinha ali naquela... É aqui mesmo? É a seguir. É a seguir. E aí ele é picado por aquela víbora. Lá no verso 5 do capítulo 28, fala: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Então, assim, antes eles falam assim: mas esse não é de Deus, porque tá vendo? Já aconteceu aquilo lá no navio. Agora a cobra pegou ele? Então ele vai. Mas daqui a pouco, quando vê que nada aconteceu, fala: não, agora é um Deus. Sabe como as pessoas mudam, né? Sim. Mas o posicionamento dele, como a Tatiana falou, é um só. Quem serve a Deus é firme, se posiciona, serve e fica com a mente voltada para Deus. Independente do que estão falando, o que está acontecendo ali, se está sendo picado de cobra, foi lá no fogo, o que ele fez? Sacudiu. Né? Sacudiu o veneno. Ele sabia o que Deus tinha com ele. E a palavra de Deus não volta atrás. Não, falou: Paulo, você e todos eles vão se salvar. Deus falou para ele, né? Tanto que você leu aqui. Sim. E aí, pode vir o que for, gente. Quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Antes da gente encerrar, Tatiana, eu gostaria que você fizesse uma oração por nossos ouvintes e também pelo pessoal que está na live acompanhando, né?
Para mim aparece alguns aqui. Quero mandar um abraço para a irmã Nilza, para a Sônia, para a Rosimeire, para a Daiane, para o irmão Germano, para a irmã Sueli, para a Tainazinha sua, né? E é o que aparece, que comentaram aqui, então eu consigo ver nos comentários, né? Mas eu creio que mais gente deve estar acompanhando aí, o Pedro consegue ver depois, né? Mas que Deus abençoe todos esses aqui que comentaram, e você que está acompanhando, e você também que vai acompanhar depois, que tem gente que chega à noite do trabalho, né? E vai ver essa live depois, hoje, amanhã. Ela fica salva aí por 30 dias, dá para acompanhar. Então eu peço para você que ore por todos os nossos ouvintes e aqui o pessoal que está acompanhando. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos ao Senhor essa tarde, Senhor, que o Senhor visite a cada um, meu Deus e meu Pai, que está ouvindo, meu Deus e meu Pai, essa palavra, essa tarde. No nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que ajude, meu Deus e meu Pai, a cada um se posicionar, Senhor, na Tua presença, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, que diante das tempestades, Senhor Jesus, que tem afligido, meu Deus e meu Pai, a cada um, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha fortificar, Senhor Jesus, venha revestir essa tarde, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, porque maior é o Senhor nessa tempestade, Senhor, maior é o Senhor nessa luta. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, no Teu poder, no Teu agir sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida de cada um que está ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus, essa tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa tarde, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Graças a Deus, Tatiane. Queridos, eu vou deixar aqui os nossos apoiadores aqui da Rádio Aliança de Botucatu, Ceifeiros da Última Hora, recuperação, Centro de Recuperação Ceifeiros da Última Hora. Pastor Cristiano, 14-996-32-43-87. Leonice Laureano, bolos e doces. Olha, sua filha pediu para mim se eu podia fazer para sua menina, né? Mas ela sempre pede-se muito em cima, gente, então eu não consigo atender, né? Então, eu peço para vocês que querem pegar meu bolo, peça com antecedência, porque eu tenho uma agenda, né, certinha para cumprir, e também eu preciso cuidar da saúde, né? Preciso fazer minha caminhada, ter a minha casa, né? Então, tem todo um cronograma para cumprir. Porque se eu for pegando, daí eu fico muito cansada, né? E também acabo não dando conta direito das coisas. Então, entre em contato comigo pelo 14-988-20-7345 e faz a sua reserva, tá? Pro mês de julho já tá bem assim, já reservei algumas datas. Então, se você quer bolo para esse mês, chama rapidinho que ainda dá tempo. Transporte Escolar Anjinho, tio Anderson, 1499649-5255. O 14998442499. Sorveteria Naturais, 3815-2809. A Bem Informática Ângelo, 14997766804. Na rua 21 de abril, 382, na Vila Mariana. Doutora Marta Canata, psicóloga clínica. Terapia para famílias, adulto, criança e adolescente, 1499694-2984. E a terapeuta Marta Paiva, 1499716-7761. Salão de Cabeleireira Thelma Amaral, 1499758-2985. Então, gente, tá aqui os nossos apoiadores e nós agora nos despedimos de vocês. Eu quero deixar os avisos, né? O Tanquinho. A congregação do Tanquinho tem culto toda quarta, à tarde da bênção. Eu estou ali às 15 horas. Campanha de oração. Campanha de oração, a Lilian está lembrando aqui, porque domingo é o culto da Santa Ceia às 18 horas. Então o pastor ora à noite durante a semana da Santa Ceia, semana que antecede. É a semana da oração preventiva, E também da Santa Ceia, né? Sempre ele ora. Então, todo meio do ano, ele ora, ele faz uma campanha de oração na igreja, todo dia, né? Então, essa semana está começando essa semana de oração pelo restante do ano e também pelo dia da ceia, né? Que na semana da ceia sempre ele ora antes. Então, temos culto todas as quartas às 15, quintas às 19h30 e domingo às 18h. Na tarde da bênção, na próxima quarta-feira, dia 15,
nós vamos iniciar uma campanha de oração. A Tatiana falou bastante aqui de propósito de oração hoje, né, Tati? Sim. Você fazia as campanhas, os propósitos e ia para os pés do Senhor. Sim. E eu convido vocês, quem puder, que não estiver trabalhando e puder estar conosco ali nas quartas-feiras, nós vamos iniciar agora, dia 15, essa campanha de oração. No Salmo 37 e versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha, entrega. Você vai aprender durante essa campanha um pouco mais sobre entrega, sobre descansar no Senhor, sobre confiar nele e saber que ele vai fazer. Então nós estamos já orando por essa campanha, já apresentando a Deus, já jejuando, pedindo para o Senhor trabalhar nessas vidas. Então, todas as quartas, por 7 semanas, nós estaremos orando baseado nessa palavra aqui, né? Então, amiga, você está convidada, você já falou que vai, tá? E aí, você está convidado, querido, a viver essa palavra, esse momento de oração, de entrega, né? Deixar o seu nome no caderno de oração, levar o seu pedido de oração, enfim, está convidado. Então, vai iniciar não nessa quarta, na outra, mas nós estamos ali todas as quartas. Nas quintas-feiras também, sempre tem alguns convidados ali que a irmã convida, né? Para estar no culto de quinta. E domingo, nosso culto às 18 horas, sempre aquele culto abençoado com a orquestra, tocando os hinos da harpa lindamente. De terça-feira tem aula de música e ensaio do coral. Uma terça outra terça outro. Você está convidado, tá bom? Estamos ali localizados na rua Palmiro Biazon, número 20, no bairro do Tanquinho. Descendo a rua Visconde do Rio Branco, quando você chegar na ponte, você olha pela direita e já vê a nossa igreja ali, tá? Então você está convidado, querido, a estar conosco nesses trabalhos aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.